Oi, besties, eu sou a Luna Rico, sua youtuber favorita, sua Bratz favorita e, claro, a sua melhor amiga. Amigas, o vídeo de hoje eu confesso que eu estou até preocupada. Gravei o vídeo que eu postei, sei lá quando que eu vou postar, né, gente? Mas eu gravei um vídeo hoje e eu vou postar isso depois, minha maquiagem já tá acabada. Tá, amores, mas o importante é que a gente tem beleza natural, entendeu? Até porque Subliminal pra beleza não falta, né, gente? Caso vocês não saibam, eu tenho um canal Subliminal que é Spiritual Bratz 444. E eu lancei um Subliminal pra beleza, que inclusive me perguntaram qual Subliminal eu uso pra beleza. É esse, gente. Vai sair Subliminal de Bratz, vai sair muita coisa, tá? Então, agora como eu tô no pós da minha cirurgia, eu tô mais devagar, mas, amores, quando dá, dá. Quando não dá, não dá. Hoje de hoje, eu confesso que vai ser um pouco embaralhado, tá? Eu tô com um pouco de medo. Vou até abrir aqui o meu Notion, porque eu fiz várias anotações. Resumindo, gente, eu estou lendo um livro fantástico. A linguagem dele é um pouco complexa, mas chegou a hora de eu revelar o nome dele pra vocês, porque eu mencionei algumas vezes, acho que no meu Instagram, no meu TikTok, aqui, não sei onde que eu mencionei, mas eu lembro de ter falado desse livro. Falei hoje no vídeo também, no outro vídeo que eu gravei. Enfim, basicamente, o livro chama O Retorno da Deusa. E ele é bem assim, é uma mistura de sombras, essas coisas mais young, junto com o sagrado feminino. Gente, mas esse livro é fantástico, juro. Eu li 2 capítulos e por enquanto o que ele mais... 2 capítulos? Não sei, gente, eu tô em algum capítulo. Eu sei que eu li um de sombra e de arquétipos, estou no de arquétipo agora. Gente, o livro, ele é bem complexo a linguagem dele, mas assim, vale a pena vocês usarem o cérebro de vocês pra isso. Eu tô com pouca bateria no meu tablet, mas gente, eu anotei tudo enquanto eu ia lendo, pra não perder nenhum insight pra falar pra vocês, entendeu? Como sempre, a gente vai dar uns roncadas e a gente vai ignorar. Se ficar embaralhado, se ficar confuso alguma parte, pode deixar nos comentários, porque assim, como eu escrevi insights enquanto eu tava lendo, e eu li essa parte, foi antes da minha cirurgia, talvez embaralhe um pouco, mas eu vou tentar passar tudo pra vocês. Esse primeiro capítulo, que eu fiz das anotações, eu diria que ele tá falando assim sobre raiva e por que que a gente tem que, de forma bem resumida, tá? Por que que a gente tem que canalizar a nossa raiva pra não ver a violência. Ele explica aqui o porquê a violência, tipo, é algo tão comum, né, na humanidade nos dias de hoje, e como isso poderia ser resolvido. E não é reprimindo. Então, quando eu comecei a ler, eu fiquei meio, tipo, nossa, que polêmico. E depois eu fui pegando a visão dele, então assim, veio aqui pra vocês. Antigamente, a violência fazia parte de um sistema ritual e simbólico. Ela tinha um lugar social e espiritual e por isso podia ser contida, controlada e canalizada. Aí ele deu exemplos do teatro grego, né, que a tragédia antiga mostrava a morte e o renascimento simbólico de um ser humano que incorporava o deus Dioniso. A tragédia era como um ritual sagrado que purificava, que trazia sentido à dor e ao caos. Antes, a dor, a raiva, a morte simbólica, o caos, tudo isso tinha um propósito espiritual, era ritualizado. Então, tipo assim, antigamente, esse negócio da raiva, as guerras que tinham, as coisas, enfim, elas eram muito, assim, espirituais, eram tudo... Sabe quando a gente fala, tipo, nossa, eu vou fazer uma coisa ritualística pra canalizar minha raiva? Que eu trouxe pra vocês bastante nos vídeos, que eu comecei a usar todas as minhas emoções e canalizar elas. Então, tipo assim, nossa, tô com muita raiva, tô muito triste, eu vou usar isso pra alguma coisa, de gás pra alguma coisa, enfim. E antigamente, quando tinha esse lance da violência, era sempre de uma forma ritualística, tipo, morreu uma versão, nasceu outra. E hoje em dia, o que acontece? Hoje a gente esconde, reprime ou consome como entretenimento vazio. Então, aqui ele fala muito sobre a sociedade. Ela não fala, tipo assim, olha, essa emoção aqui é uma emoção, é neutra e, tipo assim, é normal o ser humano você sentir ela. Inveja, raiva, whatever. Ela fala assim, isso daqui é uma emoção boa e isso é uma emoção ruim. E aí o que acontece? A bomba começa a explodir, porque você vai, por exemplo, a sua raiva. Você sente raiva, só que, tipo, as pessoas falam, é errado. Por quê? Porque é errado, entendeu? E aí você reprime a sua raiva. Quanto mais você reprime, vai formando como se fosse uma bolha de gás, assim, uma panela de pressão. Uma hora explode. Uma hora aquela pessoa que era toda calminha, toda... ai, good vibes, explode, ela surta com todo mundo porque foi reprimido. Quanto mais você reprime, mais aquilo vai crescendo. É igual, falavam muito pra mim isso, eu não lembro onde que eu vi isso, mas que tipo, quanto mais você esconde o que você sente por alguém, mais aumenta. E quando você fala, meio que supera. E aqui a gente tá falando muito disso. Enfim, eu vou até indo mais rápido porque muitas das coisas que eu tô falando eu escrevi aqui. Aqui, quando ele fala de entretenimento vazio, ele tá falando assim, a sociedade, ela fala que a raiva, a tristeza, não sei o que, é tudo errado, é sentimento ruim, certo? Porém, nos filmes, nas séries, tem muitas séries de guerra, de violência, enfim. Então, ou a gente consome como entretenimento, ou a gente reprime
ou a gente só esconde aquilo que deveria estar sendo canalizado, devia estar sendo ritualizado e usado da forma certa pra gente não virar uma bomba relógio e, tipo assim, ter quase que um burnout de emoções, entendeu? Aqui eu coloquei outro exemplo. Antes uma mulher entrava em fúria no templo e isso era lido como uma visão da deusa, como purificação, assim, tipo aquele... Sabe aquele surto que aí... era uma coisa vista assim. Hoje em dia, essa mesma mulher seria chamada de problemática ou então transformada em personagem de série de assassinato na Netflix. O nosso objetivo é devolver sentido à sombra, transformar essa dor, qualquer dor que a gente tenha, em sabedoria. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu passei por uma dor, só que eu transmutei aquilo, tipo, não, essa dor aqui, ela não chegou até mim pra me derrubar, porque eu não vou desistir do meu canal, eu não vou desistir da minha vida, eu não vou achar que eu sou uma péssima amiga, que eu sou uma péssima não sei o que, não. Ela vai ser sabedoria, ela vai ser, tipo assim, vai estar a dor vai me agregar a conseguir tudo que eu quero, sacaram? Raiva em poder ritualizado. Eu tô com muita raiva, eu posso simplesmente esconder a minha raiva, né? Mas o que eu gosto de fazer? Eu gosto de estar sozinha no meu quarto, dar um grito, dar um soco no travesseiro, ou então escrever tudo que eu tô sentindo. Eu vi que até comentaram no outro vídeo que eu fiz sobre como lidar com dias emocionalmente pesados, enfim. E falaram, Lua, eu faço muito esse negócio de escrever quando eu tô triste. Gente, funciona muito pra gente canalizar nossas emoções escrevendo, sabe? É uma forma da gente expressar sem dar um soco na cara de alguém. Então, e o caos em renascimento. Novamente, aqui mais uma prova que eu posso falar pra vocês que foi experiência própria. Mas assim, a minha vida tava um caos e eu simplesmente poderia surtar com esse caos, tá? Tipo, falar, mano, eu não vou fazer mais merda nenhuma, né? Tipo, já ter surtado, que foi uma das possibilidades quando eu estava com raiva, né? Quando aquilo tinha acontecido. Só que eu usei todo esse caos que tava dentro de mim pra falar, não, que merda é essa? Renascer, entendeu? Então, gente, é tudo sobre ressignificar as coisinhas e é bizarro. Um exemplo prático pra você fazer, tá? E poder ter essa experiência. Quando você sentir raiva, tristeza, frustração, não reprime ou então joga pra fora sem controle. Uma coisa que aconteceu muito comigo sei lá, eu tava com raiva, ao invés de eu reprimir, eu nunca fui de reprimir a minha raiva. Na verdade, pode ter até fase que eu tinha reprimido. Mas eu não era muito... Eu normalmente nunca fui muito de reprimir, assim. Eu acabava discutindo com pessoas que moravam comigo, tipo assim... eu ficava de mau humor o dia todo, entendeu? E acaba sendo, assim, um jogar pra fora, né? Sem controle, você não tá fazendo aquilo ali pra canalizar, você tá fazendo só porque tá espumando em você a raiva. E aí o que você vai fazer? Você vai transformar isso, vai manifestar, né, esse sentimento de uma forma ritualística, de uma forma ritualizada, e era como as pessoas faziam antigamente, entendeu? Ó, você pode escrever, dançar, gritar, você pode tomar um banho relaxante, colocar a sua playlist favorita, sabe? Aquele banho... Gente, eu não sei se vocês gostam disso, mas a minha mãe, ela sempre fazia isso, eu achava... Ai, que coisa de gente louca. Aí eu comecei a amar fazer. Tomar banho no escuro. Gente, não existe sensação melhor. Eu sinto como se eu estivesse no paraíso, sabe? Enfim, você vai usar alguma forma canalizar. Mano, sei lá, faz uma pintura. Desenha o que você tá sentindo. Você não precisa saber desenhar. Vai, tá, entendeu? Faz um rabisco mesmo. Mas canaliza essa energia em alguma coisa. E até você vai, tipo assim, até descobrir artes que você gosta, sabe? Talvez você seja muito dentro da arte e você desperte isso em você, a sua criatividade, enfim. Basicamente isso que os gregos faziam, assim, com as tragédias. Outra coisa que eu coloquei aqui é que a raiva, o ódio, a agressão, cobiça, a violência são oficialmente consideradas incondicionalmente más. É tipo assim, não, você não pode sentir raiva, você não pode. Tipo assim, elas são dadas como emoções ruins, só que elas são emoções com potenciais gigantescos. E eu vou falar pra vocês, se você sente algo, você não tá sentindo errado. Não é errado você sentir raiva de alguém, não é errado você sentir inveja. Aquilo é uma emoção, ela tá neutra. E ela é um potencial. Toda emoção, cara, é um potencial. Tipo assim, pensa. Quando você tá triste, a quantidade de gente que foi traída, que passou um momento difícil e fez músicas assim... perfeitas. Porque transformaram em arte, canalizaram aquela tristeza em arte. Eu tô com raiva. É o potencial pra você virar a sua vida. A raiva, o caos, é esse fogo no olho, sabe? De tipo... O mundo coloca isso como incondicionalmente má e faz a gente reprimir um potencial gigantesco. E é uma força que tem dentro de nós que é inevitável. Entendeu? Se você não souber integrar e canalizar a sua raiva, ela vai te dominar. Um dia, a sociedade rotula essas emoções e comportamentos como 100% errados, como se não devessem nem existir. A gente foi ensinado a suprimir raiva, desejo, fúria, etc. Mas essas emoções existem por um motivo, e se não forem integradas com consciência, viram sombra. Esse assunto de sombra era algo que eu tinha me interessado antes, só que eu não fui tanto a fundo, e esse livro meio que me obrigou a ir a fundo, porque eu já tava querendo ir, só que eu comecei a ler ele por ser de sagrado feminino, e quando eu vi que, tipo, fala muito sobre isso, muito mais, né? Eu curti muito.
Mesmo dizendo que essas emoções são erradas, as pessoas usam elas o tempo todo, só que de forma inconsciente e egoísta. Então, o mundo pode te falar que sua raiva é errada, que sua tristeza é errada, que sua inveja é errada. Você vai parar de sentir? Não. Você vai usar elas da forma errada, entendeu? Eu até fiz um vídeo no TikTok falando sobre como a inveja, na verdade, é um potencial mal direcionado. Você tá vendo o seu potencial numa pessoa, só que você tá, tipo, indo pro lado de, tipo, nossa, ela tem, então que... imundista, era pra eu ter, entendeu? Só que você tá olhando, literalmente, seu potencial de uma visão distorcida. Aquilo também, a inveja, ela pode ser um boosting pra você conseguir aquela coisa também, entendeu? Só que as pessoas só veem, não, é errado, eu não posso sentir, eu não posso sentir. E você vai parar de sentir? Não, porque é uma emoção e é natural. Gente, é por isso que esse foi um dos motivos que eu, tipo, fiquei puta, assim, quando eu aplicava a lei da atração. Porque falavam de frequência vibracional e eu lia isso, né, muito como positividade tóxica. E, gente, reprimir a emoção não sei nem explicar, gente. A receita pra sua vida é dar merda, pra você surtar. Então, não é porque as pessoas falam que essas emoções são erradas que a gente para de usar. Ou seja, você tá só usando errado. Você tá usando de uma forma que piora essas emoções que julgam ser ruins, só que não são ruins. Só são ruins porque estão sendo reprimidas. Um exemplo que a gente vê muito nas redes sociais, quando o hate, a gente percebe que o hate, tipo assim, não é nem verdadeiro. A pessoa nem, tipo... Mano, a pessoa só joga, tipo assim, dropa um monte de hate em alguém aleatório, só xingando a pessoa, tipo, mano, eu te odeio, morre. Ela tá com muita emoção, tipo assim, reprimida dentro dela, e ela dropa aquilo em uma pessoa que ela não conhece, e ela acha que ela tá na razão, porque ela nem racionalizou aquilo que ela tá fazendo. Ela só tá, tipo assim, a sombra dela não tá, entendeu? Virou sombra, ó, a emoção foi reprimida. Virou uma sombra dentro dela, começou a dominar ela, e depois ela simplesmente explode. Então, ou tipo aquela pessoa que é super, super calma, até falei agora, mas uma pessoa super, super calma, do nada ela explode. Aí todo mundo fala, nossa, a fulana era super calma, ela endoidou. Ela tava endoidando ela mesma, porque ela tava reprimindo a raiva dela, whatever. E, tipo, uma hora isso explode. Nós não somos seres que somos, tipo, 100% felizes, 100% tristes. Não. A gente é o todo. E a gente tem que integrar tudo que temos em nós pra gente não, tipo assim, não ter meio que pontos... Não diria pontos fracos, mas, tipo assim, pontos que estão dominando a gente. Aí, quando a gente integra tudo isso, a gente consegue se dominar muito mais, entendeu? Usar literalmente tudo a nosso favor, porque vai estar tudo funcionando pra gente. Hoje em dia, a raiva não é mais sagrada como era antes, porque, gente, a raiva, se você for ver, é uma emoção bem servindo estética, servindo tudo, tá? Mas ela era muito sagrada, hoje em dia não é sagrada e nem ritualizada. Começou a chover, eu espero que isso não atrapalhe o barulho do meu vídeo, mas tudo bem. Hoje em dia a raiva não é mais sagrada nem ritualizada, é usada como arma do ego sem consciência. Então é tipo assim, eu tô com raiva reprimida, pá, 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 pá. Ai, você, eu te odeio, morre, pá, pá. Você não sabe nem o que você tá fazendo, você não tá nem racionalizando, você não tá nem pensando, você só tá dropando. Porque aquilo tá dentro de você, aquilo não tá aguentando aquela força que é muito forte, por exemplo, como a raiva. Você mandou ela calar a boca por tantos anos e uma hora ela explode. É tipo uma bomba relógio. Ó, a gente não tem mais um sistema de crença profundo e verdadeiro que ensine como lidar com emoções fortes como raiva, desejo, fúria e ambição. Resultado, as pessoas explodem, se culpam, se machucam e vivem perdidas entre repressão e caos. Então o que acontece é, você... vamos falar da gente agora, porque tipo, a sociedade falou, tá, que merda, né? A gente já faz lei da exposição, a gente não liga muito pra isso. Mas quando você considera a raiva, a tristeza, tudo isso um sentimento errado, é aquilo como um sentimento errado, aquilo não vai sumir. Essa é a receita pra não sumir, porque não tem como você sumir algo que você tá reprimindo. Quanto mais você reprime, mais aumenta. Então ela não vai sumir, você só vai viver tipo um ciclo que vai ser assim, repressão, caos. Repressão, caos. Então você diminui, surta, diminui, surta. Eu vou esconder minha raiva, surta. Eu vou reprimir, surta. Entendeu? Você vive de uma forma muito merda, mano. Sendo que tem outras formas que você vai transformar a sua vida em obra-prima. Entendeu? Por isso que a gente tem que ser alquimista, amor. Se a gente tem uma ferramenta, a gente usa ela a nosso favor, não contra a gente. Eu sempre falo isso em conversas profundas, papo cabeça, que eu acho que tudo é uma ferramenta. O humano às vezes extrapola de uma, extrapola de outra e dá errado. Mas tudo é uma ferramenta e pode ser usado a nosso favor sim. É só a gente ser esperta e pensar um pouquinho. A gente virou uma sociedade doente porque rejeitou tudo que é instintivo, sombrio e forte, ao invés de integrar com consciência. Aqui, essa parte da sombra, eu senti que ele falou muito do divino feminino, porque essas partes são muito da energia feminina. Não, a energia feminina não é usar lacinho e obedecer homem, tá? Vou sempre falar isso porque às vezes brota a gente paraquedas e acho que eu tô falando dessa energia feminina. Não, estou falando do sagrado feminino. E a energia feminina, tanto masculina, existem dentro de nós e elas têm que estar equilibradas. Vem muito da energia feminina, né? Isso de sentir e tal. E a sociedade patriarcal, tom. Basicamente eles reprimem essa parte, né? Nem que tipo, estão reprimindo as mulheres. Estou falando especificamente da energia feminina. Porque é tudo isso de criar, de se expressar, de sentir.
entendeu? E é muito importante a gente sentir, mas não, a sociedade foi totalmente pro lado lógica, tá? Blá, blá, blá. Então, tipo, vocês estão sacando o que eu tô sacando? É um papo que vocês têm que ir pegando os insights. Mas engolir essas forças sem acolher o sagrado por trás delas gera caos, violência e loucura generalizada. Só vamos curar isso quando aceitarmos a sombra como parte do todo e criarmos rituais, ética e espiritualidade que nos ensinem a transformar isso, não negar. Então, ao invés de você falar, eu não vou sentir raiva, porque raiva é errado, porque me disseram que é errado. Então, eu acho que é errado. Vou reprimir. Aí ela explode uma hora, entendeu? Pulsa aqui, ó. Ao invés disso, a gente cria uma ética, por exemplo, a gente vai até aqui, né? Eu interpretei meio que como assim, tipo, como se fosse imagina um clubinho espiritual conversando. Então a gente pode ir até aqui, a gente pode canalizar isso dessa forma aqui, ritualizar isso daqui dessa forma aqui. Então a gente vai transformar isso, não negar, porque negar a gente já viu aqui que não é a solução. Que explode, fica todo mundo maluco, não resolve nada pra ninguém, muito menos, só piora, né, gente? O ego patriarcal, esse daqui eu achei muito interessante, gente, eu pirei na hora que eu li essa parte, porque ele deu basicamente um nome pra um tipo de ego, e isso serve pra lei da exposição. Vocês não estão preparados, olha isso. O ego patriarcal é aquele modo de pensar e existir que quer controle, estabilidade e dominação. Ele odeia a mudança, odeia se entregar e odeia se render. Ele quer ser o dono da verdade, manter tudo como está. Esse ego tem pavor de perder poder. E aí por que eu associei com a lei da exposição essa parte do livro? Porque, gente, o ego patriarcal seria que as nossas cabeças tentando reprimir e ficar no estado antigo. Então, quando a gente assume, por exemplo, não, eu já tenho tudo isso, eu vivo a minha vida dos sonhos, vai para no outro, acontecer um favor. Aí esse ego, ele se afeta. Eu senti, tipo, eu fiquei chocada quando eu li que isso tinha um nome. Porque realmente é como se fosse um ego dentro da nossa cabeça, uma coisinha dentro da nossa cabeça, que ela não gosta de mudar, tem pavor de mudar. Então quando você vem com uma ideia nova, ela fala, não faça isso, por favor, porque ele não gosta de estar errado, entendeu? É tipo aquela amiga que às vezes pode ser você, que quando tá falando uma coisa, tipo assim, não, amiga, funciona desse jeito, daí a amiga fala, não. Aí você procura no Google, mas você ainda tá batendo no seu ponto, você já percebeu que você tá errado, mas você continua batendo no seu ponto. É tipo isso, ele não gosta de ter errado, ele tem pavor disso, entendeu? Tem pesadelos. É tipo, ai, a vida é assim, sempre vai ser assim. É tipo meio que a lógica esse ego, ele quer ser a lógica, entendeu? Ele quer seguir a lógica dele. Isso é verdade porque, caso vocês não saibam, a nossa mente, ela realmente tem preguiça de pensar, de mudar, de inovar. Mudança. Ela quer manter exatamente nisso, gente. É nosso consciente, é basicamente assim, porque ele quer a lógica, ele é o que filtra, ele é o que racionaliza, né? Me interessei muito, não sei se tem outros lugares que dá pra ler sobre isso, mas se tiver, amor, e você souber, comenta aqui, porque eu fiquei obcecada nesse assunto. Eu fiquei, tipo, depois que eu li essa parte, eu fiquei, tipo, 10 horas assim, mas enfim. Esse ego, ele quer tudo desse jeito, só que tem um problema. Temos um porém aqui. A vida é cíclica, é mutação constante. É o Paranauê todo, né, gente? Uma hora tá aqui, outra hora tá aqui a roda da fortuna do tarô. A roda gira. Amigas, eu tive outra sacada enquanto eu tô editando o vídeo, mas é porque eu percebi que esse livro, ele trata muito a palavra ego como, tipo, identidade, sabe? Tipo, eu sou assim, enfim, tipo, a sua individualidade. Então, quando ele falou ego patriarcal, eu acredito que ele esteja falando dessa identidade patriarcal. Enfim, eu acho que na verdade isso tava óbvio o tempo todo, mas é que eu fiquei tão empolgada que eu não raciocinei que poderia ser isso, porque ele tá se referindo mais como identidade, anyways. Mutação constante. Então esse ego tá sempre em conflito com a própria natureza da existência. Você tá sacando isso? Tipo, esse ego que quer tudo igual, tudo sempre assim, tudo lógico, tudo... Entendeu? Ele tá, tipo assim, contra o próprio fluxo da existência. Porque não tem como, não, por exemplo, não é todo dia que a gente acorda e tem a vontade de fazer as mesmas coisas. Às vezes, um dia a gente vai acordar super bem, outro dia a gente vai acordar com vontade de matar a primeira pessoa que aparecer. Às vezes a gente vai acordar e vai estar cheio de amigos, no outro dia a gente não tem mais nenhum. Às vezes a gente vai acordar e fala, nossa, queria morar na praia, no outro dia a gente fala, nossa, eu quero morar na cidade e não vou sair do meu apartamento mais. Então, eu dei uns exemplos bem fúteis, mas a vida realmente, ela é cíclica. Isso a gente pode ver com as fases da lua. Até do nosso ciclo menstrual a gente consegue ver que é cíclico, e tudo é. Se você for pra observar, tudo é cíclico, as estações. Gente, vai brisando nisso que vocês vão ficar loucos, tá? Tá, pra esse ego, tudo que tira ele do controle é igual a ameaça. Mesmo tendo medo da mudança, esse ego vai destruir tudo que ameaça seu domínio. Ou seja, ele tem medo de mudar, mas ele vai destruir tudo o que for contra ele. Tudo que ameaçar e contra ele. Leiam, tá? Tem PDF, eu cacei pra achar, viu? Nossa, me ralei. Mas eu não sei disponibilizar PDF, mas se eu conseguir esse, eu disponibilizo pra vocês. Porque realmente foi muito difícil de eu achar. E se alguém souber como eu posso fazer isso, comenta aqui, tá? Por favor. Então, a sociedade ensinou pra gente o quê? Tudo tem que estar sempre sob controle.
você tem que ser uma pessoa só. Então, não. Isso daqui eu quero comentar. Porque as pessoas sentem, tipo, nossa, fulana mudou muito. Eu nem reconheço mais fulana. Só que as pessoas, assim como a vida, são cíclicas também. Hoje eu posso estar assim, amanhã eu posso estar... Gente, as pessoas, elas mudam constantemente. A gente tem que ser... Esse é o certo, né? Se você é a mesma pessoa de 5 anos atrás, se você nunca muda... Talvez esse problema seja você. Mas assim, é normal da vida a gente mudar. Você não tem que ser uma pessoa só. Mas, né, a vida, tipo, tem dessas. Mudança é perigosa, então realmente a gente fica tipo, ai, vou mudar. Só que, gente, mudança... Ai, nossa, eu, depois de passar por tanta mudança, obrigada, eu tenho prazer por mudança. Não mudança de casa, gente, mudança de coisas, entendeu? Tipo, de situações. E é aquela reviravolta, é o plot twist, amor. Enfim, e emoção intensa é fraqueza. A gente vê muito isso, né? Ai, porque se você sente muito por ele, você é emocionada. Porque você não pode expressar seus sentimentos pro homem, porque ele se desinteressa. Por que você tá pegando esse tipo de homem, amor? Vamos pra início de conversa. Vamos falar uma coisa? Uma coisa que, desde que eu comecei a estudar o Sagrado Feminino, eu parei de fazer... É assistir conteúdo de gente que fica... Ai, você tem que fazer joguinho. Gente, esse não é o tipo de homem que eu quero. Eu não me importo assim... Ai, um livro que eu gostava muito, que eu vou fazer uma crítica a ele agora, sorry, mas que eu li, na época que eu li, eu achei, tipo assim, nossa, o puro suco da sabedoria. Hoje em dia eu já tô em outro tipo de sabedoria, né, que não é mais sabedoria de inteligência emocional. Quer dizer, eu tô super bem nas minhas emoções agora. É um jeito alternativo de inteligência emocional, um jeito alternativo, né? E aí, o livro era Why Men Love Bitches, tipo, porque mulheres amam... Porque os homens amam as bitches, entenderam? E aí ele falava, tipo, sobre ser fria, sobre ser ruim com homem. E tipo assim, se eu quiser ser ruim com homem é porque eu quero mesmo, tá? Porque eu não vou falar que, nossa, eu sou um anjo com... Não, se merecer, se eu sentir no meu coração, eu sou verdadeira, que eu aprendi a não reprimir minhas emoções, tá? Mas assim, eu também não vou ficar forçando, entendeu? Se eu quiser fazer uma loucura de amor, se eu quiser gritar no meio da rua que eu amo o homem que eu amo, eu vou gritar. Por quê? Porque eu não quero fazer jogo. Eu estou, tipo assim, gente, você tem que saber jogar o jogo. Se você tem emoções, se permita sentir. Esse é o tchan da vida. Você vai morrer sem ter realmente sentido, com toda a sua desistência, um amor por alguém, ou até uma raiva por alguém. Você vai morrer sem ter sentido uma das principais coisas que o humano faz. Nossa, que merda. É quando eu parei de consumir esses conteúdos assim muito extremos sobre isso, nossa, ai, me deu uma paz de espírito. Eu não ligo. Tem coisas que simplesmente não fazem sentido, tem coisa que eu não faço pelo racional. E estou fazendo pelo emocional. Quando eu tinha sido bem traumatizada por um bofe uns tempo atrás, eu fiquei muito racional. Gente, eu comecei a consumir muito conteúdo assim, desse de tipo, ai, porque você tem que fazer isso pro homem, sabe? Você não sabe. E fiquei muito racional por muito tempo da minha vida. Foi mais ou menos 2 anos assim. Até que eu comecei a estudar o Sagrado Feminino, perdi tudo minha vida virou um caos, né, meus amores? Tá registrado. Mas enfim. E aí eu comecei a estudar o Sagrado Feminino. E quando eu vi que isso era basicamente uma parte da energia masculina desequilibrada, tá? Desse ego patriarcal, digamos. Empurrando-me, fazendo engolir que eu não podia sentir nada por ninguém, amor. Eu me permiti sentir. Isso quer dizer que eu amo muito alguém, eu vou casar com ela, namorar? Eu já não sei, amor, mas eu vou sentir o que eu quero, porque eu não tô sentindo pelo outro. Eu tô sentindo amor pelo outro porque eu quero que ele me ame de volta. Estou sentindo que o meu corpo tá sentindo e eu não vou reprimir o desabafo. Hoje em dia tudo é isso, né? Tudo é emocionada. Ai, se você é emocionada, você é fraca. Você sente muito, você é fraca. Vai tomar no seu cu. Sou muito mais poderosa porque eu tô literalmente expressando todas as emoções, você tá engolindo. Aí quando a sua explodir, você vai ter um surto de carência. E a minha explode todos os dias. Porque eu realmente sinto muito, eu tenho lua em escorpião. Mas assim, a minha dá umas explosão todo dia, mas não me mata, não me controla, não me domina. Eu sei separar, vou fazer isso e minhas emoções querem que eu faça isso. Nem sempre eu vou seguir minhas emoções, mas eu vou expressá-las. Toma. Toma. Amor, esse vídeo aqui é puro... Nossa, gente, não dá, juro. Até eu fico chocada com as coisas que eu falo. Sabe quando você dá um conselho tão bom que você fica, nossa senhora, eu sou assim, gente. Sim, mas tudo isso aqui que a sociedade nos ensina, que eu falei, que você tem que estar tudo tem que estar sobre controle, que você tem que ser uma pessoa só, que mudança é perigosa, que emoção tem que ser fraqueza, tudo é mentira. É simplesmente esse ego tentando manter essa ilusão de estabilidade pra não morrer. Por que é uma ilusão de estabilidade, Lua? Porque a vida não é estável, a vida é cíclica. A vida você vai sentir emoções fortes, aí você não vai sentir nada, aí você vai... Gente, é uma loucura. Só que você tem que abraçar a loucura, porque senão a loucura te domina. E aí você vira louco. E não é louco do jeito que eu sou.
Apesar de eu parecer louca, é o que eu digo, as pessoas mais loucas são as mais sãs, tá, gente? Você fica louca, você fica dominada pelas suas emoções. Aí você quer sair e dar um tapa no povo da rua, entendeu? Quer gritar com quem não fez nada pra você. Por quê? Você se deixou dominar naquilo que você poderia estar dominando. Então, nenhuma deusa cria sem primeiro permitir que algo se desfaça. Vai, toma! Gente, eu amo porque tudo aqui eu passei na minha vida. E quando eu tava lendo esse livro, não tinha acontecido, tipo, literalmente tudo ainda, sabe? Na verdade, tinha acontecido metade das coisas e eu estava no desenrolar do bafafá da minha vida. E aí eu comecei a ler o livro e agora eu tô lendo e tô falando, ai, é mesmo que as deusas fazem isso? Ui! Uma coisa que eu observei é, eu tenho muito problema com bagunça. Talvez seja porque eu sou virginiana, sim. Meu quarto tá bagunçado agora, inclusive. Mas eu tenho muita raiva do meu quarto bagunçado. Eu não consigo ser produtiva, eu não consigo ser criativa. Eu fico estressada porque eu fico ali, nossa, tá bagunçado. Só que isso chega, às vezes, a um nível extremo. Não é sempre, mas às vezes fica muito extremo. Tipo assim, eu não vou fazer nada até que meu quarto esteja arrumado. E aí eu não arrumo. Tipo, ajuda, né, filha? Chat, supostamente, aí eu fui contando pra ele toda a minha história, porque o chat GPT, às vezes eu uso ele pra ter conversas profundas. E aí eu falei pra ele, de acordo com esse livro, qual seria a explicação, né, de acordo com essas coisas. Seu incômodo com a bagunça é o ego patriarcal dizendo, se estiver bagunçado, você está fora de controle e logo fracassando. Aí eu fiquei assim... Gente, faz total sentido, porque eu me sinto muito realmente fora de controle. Ai, não sei explicar. Dá um sentimento que só dá pra sentir, não dá pra falar, mas me dá um incômodo muito forte. Mas o feminino sagrado diz, a bagunça é uma linguagem de transformação. Ela tá te mostrando que algo novo quer nascer, precisa espaço. Aí eu fiquei, gente, tipo assim, tudo bem eu queria manter o meu quarto arrumado, entendeu? Isso daí é ótimo, maravilhoso. Só que eu queria entender o porquê que isso me incomodava tanto, a ponto de eu querer, tipo assim... ter um surto no meio do meu quarto, entendeu? Mas enfim, gente, isso daí fica de exemplo pra caso alguém queira, tipo, raciocinar pra alguma área da sua vida. Você entende aí como causa entra nisso tudo, tá? Tudo que te incomoda, dá vergonha ou irrita no outro, pode estar espelhando uma parte de você que você ainda não aceita ou reprime. Aqui a gente vem falando de projeção, né? Que eu já falo há tempos, desde que eu era bem mais nova que eu comecei o canal, porque foi um assunto que eu sempre me interessei, gente. Eu acho o máximo isso. Tanto de observar no meu, nos outros que irrita, e tanto dos outros pra mim, sacou? Exemplo, que acontece muito, inclusive. Ai, fulana, ela é muito exagerada. Ela fala gritando, ela é muito expansiva, ela fala gesticulando, irrita. Será que a sua parte selvagem, espontânea, não tá querendo nascer? Não tá querendo se expressar e você tá reprimindo? Porque, tipo, por algum motivo você acha que você precisa ser menos, que você precisa... Olha, xinga, você ser mais elegante, mais clean girl. Às vezes a sua parte selvagem, que quer se expressar, ela tá querendo pular pra fora. Aí você olha no outro e é uma forma dessa parte te cutucar e falar, é aqui, viu? Ó, é aqui, tá? Só que ao invés de você olhar e falar, nossa, eu me incomodei muito com isso, então, tipo, eu acho que eu preciso, né, ver o que tá acontecendo dentro de mim. Você olha e fala, não, ela é uma mocreia, ela é uma pick me girl, porque ela não para de gritar, encher o saco, que ela quer chamar atenção. Entendeu? Outro exemplo é quando você vê alguém desorganizado, caótico e sente raiva. E isso, gente, é uma sombra minha. Eu já estou integrando a minha parte caótica. Mas enfim, eu ficava tipo, gente, como a pessoa é bagunceira? O que custa a pessoa arrumar? O que custa não sei o que? Gente, é uma coisa básica. Por que ela não sente o mesmo incômodo que eu? E aí, ó, aqui o tapa na cara, ó. Talvez seja só porque a sua alma também quer parar de controlar tudo o tempo inteiro. Now the world don't know to the beaches. Gente, isso faz total sentido, porque quando a gente tem esse controle excessivo com a bagunça, que é o meu caso, por exemplo, é com a nossa vida. A bagunça tá sendo ali uma forma de mostrar pra gente, tipo, tô super puta que meu quarto tá bagunçado. E é como se eu falasse, nossa, tô super puta que minha vida tá bagunçada, porque eu preciso sempre estar em controle. Não necessariamente naquele momento a vida precisa estar bagunçada, mas é uma forma de eu expressar aquilo. Tipo, eu preciso estar sempre em controle em todos os aspectos da minha vida, sacou? E às vezes é só a minha alma querendo ser um pouco bagunceira. Ai, jogar as coisas pro alto. Ai, entendeu? Às vezes a gente precisa, gente, é sobre equilíbrio, entendeu? Tipo assim, a observação do outro é um oráculo vivo. Vou dar um exemplo pra vocês também aqui, tá, amor? Tinha uma pessoa que eu ficava assim, meu Deus do céu. Ai... que tonha. Gente, era uma pessoa que eu olhava e falava, é muito tonha como você. Por quê, gente? Tipo assim, era uma pessoa que era muito... Como posso explicar? Ai, muito assim pra relacionamento. Tipo, nossa, eu vou ouvir uma love song, não sei o quê. E era uma época que eu tava assim, parecendo um bicho do mato. Pra mim, homem era, assim, a reencarnação de Satanás na Terra. Porque eu tinha sido tão traumatizada que eu falei, juro, nossa, dá um calor só de pensar. E aí, eu via, tipo, essa pessoa, ela literalmente sendo tão... Ai,
meiga, flores, jardim. Ficava, vai tomar no cu, mano. Para de ser mentirosa, para de se forçar, para de se passar que eu tô sentindo. Não é possível que a pessoa realmente, tipo assim, tá se relacionando com alguém sem fazer joguinho, amando e sendo meio... Ai, amor. Nossa, eu achava uma pataquada, juro. Aí eu observei, será que não é o meu lado que às vezes que quer um pouco amar sem ser julgada, sem ser lógica? Que às vezes eu quero ter uma paixão avassaladora que consome a minha alma. E tá tudo bem? E tá tudo bem. Ai, gente, juro. Mas também, gente, esse negócio da outra pessoa ser um oráculo vivo não quer dizer que você tem que passar pano pra pessoa. Porque as pessoas que mais a gente vai pegar os pontos fracos nossos é gente que a gente provavelmente odeia. Na verdade depende, mas normalmente porque você fica muito estressado com a pessoa. Mas não quer dizer que eu vou gostar da pessoa, isso só quer dizer que eu tô vendo uma parte minha ali consertando. Agora com o indivíduo eu já não sei se eu vou simpatizar. A mudança é uma ameaça ao nosso estado atual de consciência, ao senso de identidade ao qual nos acostumamos. Calma aí. Calma aí que isso aqui não fala só do divino feminino não, meu amor. Você acha que fala só do divino feminino? Gente, essa frase eu vou até ler de novo pra vocês escreverem no caderninho de manifestação de vocês. A mudança é uma ameaça ao nosso estado atual de consciência e ao senso de identidade ao qual nos acostumávamos. Ou seja, quando você sempre assumiu, vou dar um exemplo aqui relacionado com o que a gente tava falando, sempre assumiu que todo homem trai. Nossa! Deu até um insight aqui. Gente, que tá falando muito no TikTok agora, tem um... Ai, mano, eu vi uma gringa falando disso. Porque estão normalizando, tipo, o homem trair. Falando, tipo, não, gente, o homem trai, é instintivo do homem, todo homem vai trair. E ou você aceita ou você não se relaciona. Eu fiquei assim, ó. Tem gente que pirou da cabeça, os neurônios começaram a queimar. A fazer assim, igual lâmpada. E aí essa gringa, ela tinha feito um vídeo falando, gente, vocês aceitam isso no homem de vocês, não no meu. Entendeu? Parem de fazer as pessoas engolirem que todo homem trai. E é real. E aí o que acontece? Você ouviu isso a sua vida toda, tá? Você sempre pensou com essa lógica. Às vezes não por causa da menina do TikTok, mas porque você viu todo mundo da sua família sendo traída, por algum motivo, aquilo lá impregnou na sua cabeça. Suave. Aí você muda, você começa a falar, não, eu só me relaciono com pessoas que são reais, que são companheiras, que são príncipes, whatever. A mudança, ela ameaça o seu estado de consciência que você tava, tipo, assumindo que todos os homens agiam daquela forma, que todos os homens traíam, blá, 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 blá. E o senso de identidade que você se acostumou, ou seja, a que sempre era traída, coitada, excluída, apagada, fudida, entendeu? Gente, isso daqui serve pra todas as manifestações. Anotem essa porra de frase, porque vai ser útil pra vocês pegarem toda a visão. Aqui é tipo assim, nossa, ai, dá até um negócio, gente, juro, eu amei essa frase. Gente, desculpa, isso daqui mudou minha vida, por isso que eu empolguei muito. A tradução disso é, quando alguma coisa muda, a nossa mente, ela se sente atacada. Entendeu? Porque ela se construiu em cima de uma ideia fixa de quem a gente é. Vocês pegaram a visão, gente? Por exemplo, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu gosto de fazer isso, as coisas é assim, o mundo funciona dessa forma. E aí, a mudança, a sua manifestação ou a mudança, enfim, chega e fala, mas será que é tudo isso mesmo? Será que é assim mesmo? Será que a história não tá mal contada? Aí isso, na sua mente, gera pânico, porque, a mudança não ameaça só a situação, ela ameaça o seu ego. Aí tem uma frase aqui que eu até achei um pouco forte, né? Mas eu escrevi, por isso temos muito medo da morte, que é a derradeira mudança, e a consideramos o maior de todos os males. Toma! Porque a morte, ela não é só o fim do corpo, né? Ela é o fim de um ciclo, de uma identidade, de uma história, enfim, de um estado de ser. Ela é o maior de todos os fins, né? Quer dizer, a maior de todas as mudanças. A gente tem muito medo da morte, independente de como ela seja, porque é tipo assim, uma mudança que força a gente a largar o controle. A gente não sabe o que vem depois. A gente não sabe se a gente vai virar pó, se a gente vai reencarnar, se a gente vai brotar no astral. A gente vai ter que se livrar da nossa identidade. Ela vai simplesmente sumir e a gente não vai ter nada pra fazer. Ela quebra totalmente a nossa estabilidade. Ela é literalmente a mudança mais brusca que acontece em toda a nossa vida. Ou melhor, no final dela, né? Você vai ter que se render e ser outra coisa, enfim, tipo, render outra coisa. E você não tem nada que você pode fazer, sabe? Morte não só a morte física, né? Mas pensa, a morte de fins de ciclo. A morte de uma era na sua vida, entendeu? Olha isso daqui, essa parte eu achei muito interessante. O paraíso perdido das religiões, quando falam, o céu, eu não sei o que, entendeu? É um estado de consciência onde tudo era um só. E todas as mitologias patriarcais contam a mesma história. O ser humano estava unido ao sagrado, aí
homem foi expulso por desejar saber, mudar, sentir, viver. O feminino profundo, útero, emoção, intuição, escuridão, caos criativo, é reconhecido como sagrado, mas também visto como uma ameaça. E isso a gente tem um vídeo no meu antigo canal que eu falei sobre isso, sobre como esse negócio de clean girl, porque energia feminina é falar baixinho, é obedecer homem, é blá blá blá. É tipo assim, porque eles veem o feminino sagrado como uma ameaça, entendeu? Senão eles não estariam fazendo essa pataquada que é controle disfarçado de trend. Mas enfim, pode engolir o ego, ele quebra estruturas e não se explica pela lógica. Ai, que ela tem aquela coisa. É aquela coisa que não se explica. É aquela energia que você sente e você não consegue controlar. E isso assusta muito o ego, que quer ordem e previsibilidade. Algumas frases que eu tô falando aqui é do livro, tá? Então não se assustem se ficar igual, porque alguns eu literalmente copiei o trecho e depois coloquei minha interpretação pra que eu pudesse fazer o vídeo depois. Na real, eu tava escrevendo porque eu não queria perder nada e não tinha como escrever no livro com a minha linguagem, porque a linguagem é bem assim. Aí eu peguei e escrevi no meu notas, entendeu? Ó, sobre o divino feminino. A sua atração é apaixonadamente desejada e, não obstante, temida pela identidade individual, que gradualmente emerge e passa a temê-la por ser caótica. Traduzindo, a alma, ela quer profundamente se fundir com essa energia feminina. O amor, o prazer, o mistério, o útero, o sonho, o invisível. Mas o ego individual, a identidade que você construiu, aqui nesse livro eu percebi que ele fala muito do ego como identidade, tá? Tipo... Enfim, começa a temer isso, porque representa perder o controle, se dissolver e desaparecer. E o medo de se render, medo de sentir demais, medo de mergulhar no escuro e não voltar igual. Ai, gente, esse livro aqui, ele me despertou muitas coisas. Aqui eu escrevi algumas coisas sobre reprimir a raiva ao invés de canalizar. Que é esse negócio da gente, eu não vou sentir o que é errado. Ao invés de você simplesmente canalizar isso e transformar em alguma coisa. Entendeu? Contudo, seduzida mediante o pêndulo da compensação, a sombra que foi banida prevalece e consegue desestabilizar a credibilidade dos valores culturais estabelecidos. Traduzindo, mesmo tentando apagar ou controlar essa desordem, ela volta como força através da sombra. Então, mesmo que você tente apagar sua raiva, ela vai voltar com mais força através de uma sombra sua, entendeu? E o que era suprimido, negado ou proibido acaba retornando de forma disfarçada ou explosiva, derrubando tudo o que parecia sólido. Assim, realmente, quebrando as paredes de tudo, gente. O caos generalizado. Imagina o caos rolando dentro da sua cabeça, tá? O pêndulo de compensação que ele fala aqui é a ideia de que quanto mais um lado é reprimido, mais o outro lado vai se manifestar pra equilibrar. Tem uma... como fala? Eu acho que fala disso naquele livro Cabala, eu não tenho certeza. Mas que é daquelas leis universais, né? Que fala desse negócio de, tipo, lei do pêndulo. Que é, tipo, uma hora, se você ficar muito feliz, fica muito triste. Enfim, eu não gosto de levar isso em consideração pra tudo, porque eu não gosto, quando eu tô muito feliz, de pensar nisso, entendeu? Eu não gosto de assumir isso muito como verdade. Mas aqui nessa ideia faz sentido o pêndulo da compensação. De quando a gente reprime muito uma emoção, ela volta loucona. Se você... Vou dar um exemplo aqui, tá? Babado. Mas, assim, aquela pessoa que reprime muito, por exemplo, a sexualidade, a sensualidade dela, enfim, é uma parte humana também, entendeu? Você tem que ali saber tá canalizando, enfim. Se você reprime muito, uma hora pode ser que você esteja com vontade de postar foto pelada no seu Instagram, entendeu? Porque aquilo lá, aquele sentimento virou uma sombra. E amor, você foi reprimindo, você foi julgando. Aí na hora que vai, você tá ficando louca, entendeu? E é a sua sombra te dominando, te comendo viva, entendeu? Então aqui, uma cultura que reprime a sexualidade, que eu acabei de falar isso, por séculos acaba desenvolvendo comportamentos hipersexualizados em segredo. Eu acabei de falar, então não vou nem muito me aprofundar nisso. Uma pessoa que sempre se comporta pode, de repente, explodir ou fazer algo que jamais imaginaria. Quanto mais uma cultura ou pessoa tenta parecer perfeita, mais facilmente é derrubada pela sombra que ela ignora. Isso é muito real. Eu queria poder que vocês sentissem no meu coração quanto que eu sinto que isso é real, tá? Enfim, a sociedade e as pessoas não rejeitam a violência por ética. Rejeitam quando estão do lado que apanham. E essa parte eu achei legal de trazer, porque, gente, faz muito sentido. É muito real isso daqui, entendeu? Não é que porque a raiva é errada porque é ético, porque eu acho errado. É quando elas estão apanhando, porque quando são elas que estão fazendo, elas arrumam um motivo pra justificar. Não, mas ele fez isso, mas foi por um bom motivo. E aí usa esse bom senso disfarçado, entendeu? Vocês não sabem aqui, ó. E glorificam quando estão do lado que bate. No caso, glorificam a raiva, enfim. Quando uma mulher é intensa, cortante, direta, se for você, ela é empoderada. Ela é femme fatale, ela é foda. Agora, se for outra, é uma grossa, tóxica, descontrolada
entendeu? Se um país ataca, é terrorismo, mas se o seu país ataca, é uma intervenção necessária. Vocês entenderam que a raiva, ela fica tipo, tá bom, justificável? Quando a gente tá do lado que ataca e não do lado que apanha, e quando a gente tá do lado que apanha, a gente coloca aquilo como uma coisa ruim. Porque, querendo ou não, é uma força ali, ela pode ser usada contra você, entendeu? Então, assim, tipo, é ruim, mas é só ruim quando se você que tá tomando. Se você que tá fazendo, você vai inventar um motivo ali moral pra justificar. Enfim, né? Enfim, a hipocrisia. A dicotomia reflete-se na ordem legal do decálogo, que ordena não matarás e ao mesmo tempo incentiva o extermínio dos não conformistas e o desapiedado genocídio das nações conquistadas. Aí ele explicou aqui que o decálogo são os 10 mandamentos da Bíblia, pelo que eu entendi, tá? Que eu não sou muito saber essas coisas, mas se eu tiver errado, vocês podem me corrigir. Aí tá falando basicamente que nele diz, não matarás. Mas esse mesmo sistema, ele autoriza a perseguição religiosa. Entendeu? Não pode matar, mas se for inimigo de Deus, pecador, infiel, aí a regra muda. Por quê? Porque a regra muda conforme o interesse aí do que tá rolando. Gente, o babado é forte, a gente tem aqui um babado, tá? Mesmo com o discurso de amor universal, a prática histórica foi torturar os diferentes, queimar os que não se encaixam, exterminar povos inteiros, criar sistemas de perseguição em nome do bem, e a sociedade fala em paz, amor e moral. Mas no fundo ama e glorifica a violência, desde que ela seja justificada. Vai tomando Jack. Esse livro, eu falo, ele é um sabor, gente, é um sabor. Mas enfim, é o paradoxo do mundo patriarcal racional. Então é tipo assim, se eu mato é justiça, amor, tô na razão. Mas agora se o outro mata, é maldade. Isso daqui só pra vocês sacarem, tá? Não é pra justificar a violência. Vocês interpretem bem, porque eu, na primeira vez que eu li, eu fiquei, gente, será que eu trago vídeo sobre isso? Porque vamos interpretar mal? Vamos falar que eu tô incentivando a violência? Mas não é. Porque o que acontece, a raiva com consciência, que é você canalizar em arte, canalizar em dar um grito no seu quarto, ela vira poder de transformação, entendeu? E a raiva com repressão vira essa violência destrutiva, entendeu? Que a gente já vai pra um lado agressivo, querer dar um tapa na cara das pessoas. E toma, entendeu? Vamos lá. Imagina uma mulher que ela reprime a raiva dela por anos, porque ela aprendeu que ser calma é ser feminina. O TikTok, um dia ela explode num ataque de fúria com alguém que não tinha culpa. Então a Mona, ela segurou a vida toda. Tudo que falaram pra ela, você é uma ridícula, ela reprimiu a raiva dela. Ok, me tirou do sério, ok. Aí do nada, uma pessoa falou, bom dia, ela vai tomar no meio do seu cu. Eu não te perguntei nada, entendeu? Bom dia pra você, pra mim é só dia, porque isso é uma violência inconsciente que veio da repressão. Se ela não tivesse reprimido, se ela pegasse aquela raiva dela e, tipo assim, expressasse de alguma forma, tirasse pra fora, ela não ia ter passado por esse bafo, entendeu? Agora imagina uma mulher que ela reconhece a raiva quando ela nasce. Então assim, estou com raiva de uma situação. Fulano fez algo, estou puta. Aí ela respira, ela entende o que tá por trás dessa raiva, qual que foi o motivo, né, que ela ficou puta, e ela usa isso pra colocar um limite, se posicionar, cortar relações tóxicas ou criar uma obra de arte. Entendeu? Percebam a diferença aqui das duas divas, do que elas estão fazendo com a vida delas. Vocês entendem que uma vive bem, curte a vida, a outra fica louca na cabeça? E não é de um jeito bom? Então, isso é a raiva consciente, é quando ela é transmutada. E o livro é a favor da integração da raiva, mas ele é contra a violência inconsciente, reprimida, seletiva e justificada moralmente. Tipo assim, eu posso ser violento se for pelo bem. Não. E critica, né? Ele, na verdade, ele critica essa hipocrisia de tipo, não, porque fulano fez isso errado, mas se eu for violento em nome do bem, tá tudo suave. Não, na verdade não, os dois lados estão errados, os dois lados estão com raiva reprimida e deveriam estar sendo canalizados, entendeu? A raiva tem que ser integrada e não reprimida até virar uma violência. Meu Jesus, eu tô vendo o problema que eu vou ter pra editar esse vídeo de 1 hora, mas tudo bem. Eu sabia que esse vídeo ia ser longo quando eu escrevi isso, cara, porque eu vou falando. Mas enfim, a raiva é um sentimento natural e se canalizado com consciência pode ser transformador. A violência é o uso cego e reativo dessa energia, que acontece quando a raiva é reprimida e depois explode de maneira completamente descontrolada. Então só pra vocês entenderem a diferença e não acharem que o livro tá falando saia socando todo mundo na rua, jamais. Na verdade ele tá ensinando a como você não ser dominada pela vontade de socar todo mundo na rua. Mas enfim, sobre raiva, agressividade, desejo sexual intenso e etc., sendo emoções reprimidas. Essas forças não são erradas, são naturais, essenciais e autênticas. Tudo na vida é feito de polos opostos, atração e repulsão, prazer e dor, vida e morte, luz e sombra.
Quando você reprime um impulso natural, tipo o desejo de gritar, de se relacionar com alguém, né? De sentir raiva e de soltar, e ainda por cima, você julga isso moralmente. Então, tipo assim, nossa, isso é feio, isso é errado. Não, porque não pode. Você cria uma frustração gigante dentro de si. E a frustração é o que vira um problema real. Porque reprimir não resolve, amor. Pior, é o que eu falei pra vocês. Entendeu? Quando você moraliza os seus impulsos, você não consegue mais expressá-los de forma saudável. Eles perdem a chance de ser canalizados como arte, dança, ritual, criação e acabam explodindo como compulsão, sabotagem, ansiedade ou autoagressão. Hoje em dia, muita gente diz: raiva é tóxica. Não seja agressiva, seja equilibrada, não seja emocionada. Mas na real, a sociedade ela é obcecada por essas coisas, tá? É tipo aquele... quando o hater começa a falar tanto que beira obsessão. Beira paixão, quer dizer... Why you so obsessed with me, sabe? Enfim, a sociedade é assim com esses sentimentos que são ensinados a serem reprimidos. Só que a sociedade, ela não admite, né, bem? A gente julga, mas consome. Rejeita, mas deseja, entendeu? Eu vou falar pra vocês o sexo, que já foi tabu, agora é vendido como algo saudável e funcional, mas sem encarar o seu lado místico, selvagem, energético e caótico. Ele vira alguma coisa pra manter o relacionamento. Igual aquele negócio que tá no TikTok, café com seu pai, que é um monte de homem falando merda. Relaxar com o parceiro, fazer bem pro corpo. O instinto sexual é domado, domesticado, encaixotado em função do sistema. Mas é uma coisa espiritual, né, gente? Você tem um útero, é literalmente um portal pra brotar uma vida dentro de você. Você tá entendendo isso? Então, assim, ele pega uma coisa, já foi muito tabu. Hoje em dia, tipo, é funcional, é útil, mas não é visto como tem que ser visto. Vocês entenderam? A raiva que você sente em momentos de estagnação não é problema. É seu sistema tentando te empurrar pra nascer de novo. Quando você fica muito puta. Tipo assim, você fica muito puta com a situação da sua vida, não é que, é um problema você tá sentindo isso. Não, é o seu sistema falando, por favor, muda. Puta que pariu, faz uma destruição sagrada. Eu preciso mudar, não tô aguentando mais ficar nesse lugar. Eu não tô aguentando mais ficar com essa vida vivendo dessa forma, muda. O mesmo vale pra uma sociedade inteira. Quando tudo tá sufocando, vem um impulso coletivo de quebrar tudo, até de forma violenta. A agressividade é uma força natural e necessária pra viver. Se ela não tem canal de expressão, ou seja, você não consegue fazer uma arte, não consegue gritar no seu quarto, não consegue dançar, não consegue escrever, não tem esse canal pra ela se expressar, ela vai acumulando. Ela vai... Sabe aquelas várias gotas de água? Quando você percebe uma red flag numa amizade, você vai guardando? Tipo isso. E quando tudo tá calmo demais por muito tempo, explode. Entendeu? Essa explosão pode parecer sem motivo, mas na verdade é a psique tentando quebrar a prisão. E olha que bizarro, gente, isso a gente pode ver em todas as situações da nossa vida. Esse livro ele deu outros exemplos, mas um exemplo que eu vi agora na moda pra divas, tava muito na ascensão o negócio do clean girl, clean girl, clean girl. Aí todo mundo começou a se revoltar com clean girl, e aí surgiu a estética que é tipo o basic girl, que é tipo um negócio bem de ressaca, saindo de uma festa, after party, e totalmente bagunçado, e totalmente assim. E é tipo, você tá num polo, você vai totalmente pra outro, entendeu? Aí isso que vai acontecer, não aguento mais, tô sendo sufocada, vai todo mundo pro outro lado. É muito louco, gente. Isso daqui é muito... Gente, vocês não estão entendendo. Que a agressão está filogeneticamente pré-programada no organismo biológico de animais e provavelmente nos dos humanos. Os estudos sobre o comportamento animal, eles falaram que, tipo assim, a agressividade, ela faz parte da programação biológica dos seres. Não é uma coisa que é ensinada, não é uma coisa que é reação do ambiente, é um instinto natural. E nos humanos também é assim, né? Faz parte do nosso funcionamento biológico, tipo, é uma coisa natural, instintivo. Ou seja, a raiva, o impulso de atacar ou dominar não é do mal, que é errado. É animal, é natural, é instintivo. Então, aqui tem uma citação de Blake em Poison Tree. Tava com raiva do meu amigo. Falei da minha ira morreu. Então ele tava puto com o amigo dele. Nossa, tio, por que você falou isso na frente da menina que eu gostava, parceiro? Tá tirando? Aí ele falou assim... Não, desculpa. Aí ele parou de sentir raiva, entendeu? Agora, estava com raiva do meu inimigo, não falei disso, a minha ira cresceu. Então ele ficou reprimido, né? A cada dia parecia que ele odiava mais o inimigo dele. Eu achei muito bom isso pra gente entender exatamente como que é o funcionamento. Quanto mais a gente reprime, mais cresce. Quanto mais a gente expande, mais controlado fica. Enfim. Quando a vontade de quebrar, ferir, se impor, gritar, destruir é reprimida e escondida da consciência, ou seja, a pessoa finge que não existe. Não tô vendo. Igual era para as pessoas fazerem com as circunstâncias na manifestação, mas acabam fazendo com as suas próprias emoções. Anyways. Ela vira uma bomba relógio, muito mais perigosa do que a violência aberta, porque fica oculta, imprevisível e descontrolada. Então vamos lá. Quem explode de vez em quando, a gente entende, enxerga, lida, né? Então, tipo, vamos supor que você tem uma amiga, ela é muito explosiva, qualquer coisa dá um surto, só que você sabe disso. Então, tipo assim, é constante.
Então você meio que espera, que às vezes você pode falar uma coisa pra ela dá um piti e ficar louca, mas tipo assim, é uma coisa dela, entendeu? Agora, aquela pessoa, aquela sua amiga que nunca sente raiva, tá sempre feliz. Ai, amiga, que bom, sempre muito compreensível. Então, normalmente, essas pessoas que nunca sentem raiva, que são as da paz, elas normalmente carregam a raiva no inconsciente. E ela aparece em formas distorcidas, ou seja, sabotagem, manipulação, doença, frieza, desprezo e crises do nada. Quando você reprime a raiva, você não controla melhor, você perde o controle. Então, se você acha que você tá segurando a raiva, você tá controlando, não. Você tá jogando o controle no lixo. Porque o que é inconsciente atua atrás das cortinas. E quando finalmente vem à tona, vem distorcido, explosivo ou destruído. Então a pergunta mais importante não é como eliminar a agressividade, e sim, como lidar com ela de forma segura, criativa e consciente. Como canalizar, né, toda essa força de forma personalizada. Então, tipo assim, um jeito que faça sentido pra mim, pro meu corpo, pro meu jeito de ser, pra minha verdade. Como que eu posso fazer isso? Aqui também ele fez uma crítica, porque tem muita gente que fala, não, fulano é agressivo por causa da educação dele, porque ele não teve acesso a uma educação de qualidade, esse tipo de coisa. Pai, do lugar que a pessoa nasceu, sabe? E ele explica, critica que isso não faz sentido você justificar a agressividade com dados sociais. E aí ele explica o porquê. A violência, a raiva, o desejo de poder e de submissão também vem de forças arquetípicas que moram dentro de todos nós. E essa força agressiva, ela não é só pra machucar, porque ela pode ser uma forma intensa de afirmar eu existo. Puta que pariu, o vídeo tá com 1 hora, ele não tá no final, gente. Eu tô tentando correr. Mas assim, quando as pessoas, por exemplo, têm essa necessidade de brigar, de falar, por exemplo, eu acho isso, é uma forma dela reafirmar a existência dela. Então, é tipo assim, o ego dele, como ele fala aqui mais como uma forma de identidade, é como se ela quisesse estar falando, eu existo, eu tô aqui, eu também acho, olha aqui como eu existo. Entendeu? Então é uma forma de afirmar que você existe. Ou até mesmo de transcender, tipo, eu quero nascer de outra forma. Tipo, você tá com raiva, quer ser agressivo, você fala, eu não aguento mais isso. Eu vou mudar de vida, vou ter um glow up, entendeu? Às vezes é isso que ele tá querendo dizer. E aí isso pode envolver destruir o outro. Calma, a gente não tá falando sobre destruir o outro de uma forma de destruir, tá? Mas tipo assim, destruir padrões, destruir relacionamentos que já não fazem sentido, destruir estruturas da sua vida, padrões de pensamento, padrões que você tem, por exemplo, relacionamentos, enfim. Ou destruir a si mesma. Mudança radical, colapsos, rituais de morte e nascimento. Então assim, às vezes a sua raiva, ela tá gritando uma mudança. Ela fala assim, eu quero mudar de vida, porra, me escuta. Aí você normalmente, ou você destrói alguma coisa de fora, tipo, vou terminar com esse bofe aqui que não me dá, entendeu? Eu tô num relacionamento, não vai pra frente. Ou então você começa a destruir coisas em você pra você renascer, entendeu? Porque isso é a agressividade como um ritual de transmutação. E o segredo é você personalizar a sua agressividade. DIY agora de como fazer um DIY da sua personalidade. Da sua agressividade. Então vamos lá, o que isso significa? É tornar ela sua, com estilo, consciência e intenção. Em vez de você reagir no automático, então você ficou puta, fulana deixou o copo que você acabou de lavar. Ao invés de você falar, isso inútil, você não consegue pegar a porra do copo e colocar na... Nossa, velho, eu tô sonhando essa bosta, entendeu? Não aguento mais, eu tô puta com a minha vida inteira. Então eu tô jogando aqui porque você foi a gota d'água pra mim, então vai tomar no meio do seu cu. Ao invés de você fazer isso, você canaliza. Em vez de você explodir ou reprimir, você expressa, entendeu? Por exemplo, você vai usar sua raiva pra criar uma arte, criar uma ideia, um podcast, escrever um artigo. Bicha, não sei, entendeu? Criar alguma coisa. A sua intensidade pra guiar. A cura só começa quando você para de julgar essas forças. Elas não são boas nem más, são neutras, brutas e naturais. O problema não é sentir raiva ou carência. O problema é achar que sentir isso é errado, vergonhoso ou inferior. Quando você julga, você reprime. Quando você reprime, a sombra cresce. Então, ao invés de perguntar, isso é certo ou errado? Essa emoção é certo ou errado? O que eu tô sentindo é certo ou errado? Pergunta, o que essa energia quer me ensinar? O que essa emoção quer me ensinar? O que ela tá pedindo pra nascer ou até morrer em mim? E como eu posso dar um lugar seguro e poderoso pra ela existir? Ai, gente, esse assunto me dá muita coisa. Enfim, aqui ele também falou novamente daquele negócio de não poder justificar a agressividade em dados sociais, sabe? Tipo, fulano age assim por causa do lugar que ele nasceu, por causa da forma que ela foi criada, por causa da... Entendeu? E aí ele falou aqui, se a agressividade só surgisse quando provocada por coisas externas, pobreza, injustiça, violência social, ela seria muito mais fácil de controlar. Aí você tirava o gatilho, tirava o que motivava e pronto, resolveu, todo mundo ia viver em paz. Olá, bom dia, garçom, olá, entendeu? Só que não é assim.
Porque a agressividade, ela não vem só de fora, não vem só da fulana que deixou o copo, que você acabou de lavar e não lavou. Não vem só porque fulana te incomodou, porque fulana gritou com você. Mas é porque ela é interna, ela é instintiva, viva. Se a energia não tem um lugar pra ir, ela vai implodir ou explodir. Se você não tem nenhuma explosão, criação intensa, ou um grito de verdade por muito tempo, essa energia vai acumulando como gás numa panela de pressão. E o corpo e a sua psique começa a ficar muito irritado facilmente. Então, tipo assim, qualquer coisinha, aí começou a chover, você vai ficar puto da vida, sentir vontade de quebrar as coisas. Eu até vi um negócio que tinha, ai, nossa, meu sonho naquele lugar. Era um negócio que, tipo, você paga e aí você pode quebrar várias coisas que estão lá pra quebrar, sabe? Te dão um negócio. Nossa, meu sonho lá expressar minha raiva, juro. Esse lugar podia fazer collab comigo. Fica a dica. Eu sou louca, ia dar bastante público. Enfim, criar dramas do nada. Então, tipo assim, tudo você vai fazer um drama em cima de um copo de água, de uma gota d'água que não precisava ser criado um drama. Vai rivalidades imaginárias. Tipo assim, nossa, essa menina quer minha rival. Não porque ela eu tô puta. Agora eu decidi que ela é minha rival. Você vai ir criando essas coisas. Assim, uma briga, eu vou cancelar alguém na internet. Eu vou dar um surto na minha vizinhança ou na internet, uma coisa assim. E isso é basicamente a sua energia psíquica procurando um canal pra se expressar. Porque você não está deixando a querida falar o que ela quer falar. Você não tá deixando a querida ser sentida. Então, a querida, meu amor, vai dominar a sua vida. Então... Ai, amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu achei que foi curto. Vocês não acharam que foi curto? Acho que eu nem falei muito hoje aqui com vocês. Nossa, tô abismada, gente. O vídeo teve muita informação. Então, assim, vocês podem tirar muitas conclusões disso. E vocês, gente, esse livro tá, assim, me transformando. Novamente, o nome do livro é O Retorno da Deusa. Eu sei que esse vídeo foi longo, mas, amores, isso é um conhecimento, assim... babado, viu? Eu nunca tinha entrado tanto em contato quando eu entrei com esse livro. E eu tô indicando pra vocês porque vocês sempre pedem indicações de livro que eu leio. Nem todos os livros que eu leio são exatamente sobre a lei da exposição. Eu gosto de migrar bastante os assuntos, mas tudo que envolva essa loucura que é nós, né? Enfim... Então, minhas redes sociais estão todas aqui na tela. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeos desse livro, tá? Provavelmente serão longos, porque, amigos, esse livro aqui, ele tem muitas interpretações. Ele é muito complexo, então, tipo, acaba que eu consigo ir tirando várias coisas. Mas eu sei que a linguagem dele é complexa. Então, se vocês gostarem, eu posso trazer de mais capítulos. Não prometo fazer de todos, porque tem uns que às vezes não me brisa tanto, assim, igual esse me brisou. Porque, realmente, pra eu fazer um vídeo de 1 hora desse, vocês entendem o quanto isso pegou pra mim, né? Então, tipo, não prometo que eu vou fazer sempre, de todos os capítulos, mas eu posso trazer pra vocês e, sei lá, posso trazer às vezes um resuminho do que eu achei e tudo mais. Não sei se já falei, mas se inscreve no canal, deixa seu like, é uma honra ter você aqui. Me conta o que você achou dessa loucura insana toda. E é isso, amigas, quando eu disse que a novela ia ser impactante, é questão de vídeo de 1 hora. Tá tudo bem. Um beijo, eu amo vocês, obrigada por estarem aqui sempre. Se caiu aqui de paraquedas, amor, seja muito bem-vinda, entendeu? E se você já é daqui do clubinho, continue no clubinho. É isso, amigas, um beijo. Chega de enrolar, porque pelo amor de Deus, esse vídeo aqui já pode virar um filme. Netflix, me contrata, que eu vou fazer um TED Talk também.